Buenas, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Bons de Briga Podcast, onde semanalmente eu trago aqui para o ringue verdadeiros bons de briga para falar sobre assuntos de mercado, negócios, empreendedorismo, gestão, liderança, marketing. E hoje eu estou com meu amigo aqui, João Pelissari. João, obrigado por aceitar o convite a vir aqui, né, bater esse papo com a gente. O João, que é CEO da PLSS Soluções, ele já vai explicar para a gente um pouquinho o que é a empresa dele, vou pedir para ele contar o currículo. Mas hoje a gente vai falar sobre gestão de pessoas. João, por favor, faz as honras. Olá, pessoal. Guilherme, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz em participar do podcast da Bons, esse que eu acompanho tanto, né? Então ficar aqui do outro lado é muito interessante. Vamos falar sobre um tema bem interessante, que é a gestão de pessoas, ainda mais com essa mudança, né? Pós-pandemia, muita gente em home office. Eu acho que tem vários pontos bem legais para serem explorados aqui. Show de bola, mas para avalizar aí, a gente bater um papo sobre gestão de pessoas, conta um pouquinho da tua história, quem é o João, e como que você hoje se sente confortável para falar. Então você... Aquela coisa do empreendedor, né? A gente estava falando um pouquinho antes nos bastidores que nós assumimos o risco no país, né? E a gente fala não com base nos livros, fala com base na prática, né? Na faculdade da vida, como diria meu avô. Exatamente. Bom, Guilherme, então hoje eu ocupo o cargo de diretor da PLSS Soluções, que é uma empresa de tecnologia, tá? Então o nosso foco é descomplicar a TI. E a gente descomplica a TI cuidando de servidores. Então, os servidores são aquelas geladeiras, né, com vários equipamentos que tem dentro das empresas. E esses mesmos servidores também podem estar em nuvem, certo? A gente cuida da segurança dos dados, a gente faz servidor de e-mail, a gente faz o firewall que não permite que um hacker ataque o sistema, a gente cuida dos backups dos nossos clientes. Então, nós somos uma empresa especialista em gestão de servidores e de nuvem. Tá? Eu fundei a Pelissari há 15 anos atrás e a gente vem num histórico, né, de crescimento. Hoje o nosso time ele é um time de aproximadamente 70, 80 pessoas, ele flutua nessa média, né? Eu sou formado em análise de sistemas, então a minha origem é técnica, mas empreendedor tem sempre aquela coisa de fazer negócios que correm nas veias, né? E com isso eu fui empreendendo na área de tecnologia. E eu vi em Ponta Grossa, região, uma carência muito grande à época de uma empresa especializada em servidores. Porque, sabe, Guilherme, eu coloco que tudo na vida tem um pouquinho de sorte, mas você também tem que estar preparado para conseguir utilizar essa sorte, né? E a Pelissari começou bem no começo da internet banda larga. E aí os empresários começavam a colocar internet nas empresas e os funcionários utilizavam na época o Orkut. Então qual que era a grande dor do empresário? Eu preciso bloquear minha internet para o meu colaborador trabalhar e não usar o Orkut. Então tem um conceito, né, no Tecniquez chamado proxy, que não é nada mais, nada menos que um servidor que fica filtrando as informações que são trafegadas da rede interna para a internet, e lá a gente bloqueava o Orkut. Então foi assim o nosso primeiro boom, né? Gerenciando o que os funcionários podiam e não podiam acessar. E veja que legal que isso faz um pouco de link com o nosso tema de gestão de pessoas. Aquela época... Total. Legal, né? Então, aquela época, Guilherme, não existia smartphone, então as pessoas não tinham redes sociais, sites de notícia, futebol, esse tipo de coisa, acessível no celular. E muito menos em casa, porque a banda larga estava começando a entrar. Então, o que acontecia? Quando um empresário colocava isso nas empresas, o funcionário, como não tinha acesso em casa, ele ficava várias horas do seu trabalho utilizando a internet para fins, vamos dizer assim, de entretenimento, né? E com isso surgia a necessidade de bloquear. Hoje, essa situação mudou, porque nós estamos rodeados de informação. O nosso celular tem Facebook, todo mundo tem um plano de dados móveis. 5G bombando aí já. Perfeito, conexão perfeita em qualquer lugar. Então, hoje, já o colaborador não vai até a empresa para acessar a internet. Este produto que nós fazíamos há
10, 12, 15 anos atrás de bloquear a internet, hoje não é mais válido. Porque hoje, imagine só que ruim se a tua empresa bloquear o acesso do Facebook, bloquear o acesso do Globo.com, ou de um site de futebol, por exemplo. Pô, você fala assim, cara, mas eu quero ver o resultado. Então, veja só como em 10, 15 anos, a gente pegou um tempo longo aqui, mas como muda totalmente o paradigma, né? Há 15 anos atrás você trabalhava na restrição. Perfeito. Agora é na educação, né? Acho que é muito que a gente vai falar da gestão de pessoas, mas é na educação. De que, pô, não adianta você ficar o dia inteiro no Twitter, no Facebook, no Instagram. Porque você precisa ter uma noção, pelo menos, né? Você estava falando aqui sobre a internet banda larga. Nossa, me veio um momento de nostalgia, que eu lembro que antes de... Porque só tinha... em casa não tinha. Tinha no escritório do meu pai, eu era pequeno, tinha 12 anos, sei lá. E aquela febre, bate-papo da UOL... Antes do Orkut. Legal. ICQ, na verdade. Tinha a época da Lan House, que a gente fazia corujão, passava a noite lá. Jogando. Né? Aí eles tinham internet DSL. Isso. E em casa, a gente tinha que esperar no sábado, depois das 14 horas, que aí ele tinha o pulso livre, né? Exato. Uma coisa assim, até o domingo, meia-noite. E aí ninguém conseguia falar com ninguém mais, né? Porque não tinha telefone celular e os telefones ficavam só ocupados, né? Que loucura isso. Agora a gente pensar que meus filhos, eles não conseguem entender o conceito de esperar passar o desenho na televisão. Porque você tem tudo na mão na internet. Você escolhe a hora que você quer ver o que você quer ver, né? Cara, on demand, né? É uma loucura. Mas pegando esse gancho que você falou. Primeiro, da PLSS. Para resumir tudo que você falou. Vocês hoje... 2022, 2023, basicamente são os responsáveis para manter uma empresa moderna funcionando. Eu fiquei pensando nessa analogia. Vocês são praticamente o coração de uma empresa de tecnologia hoje. Porque eu vou pegar tanto pela Spartacus quanto a Bons de Briga, que nós somos clientes da PLSS. Vou pegar a Spartacus, que é mais de tecnologia. Legal. Sem a PLSS, a parada não funciona. Concordo que sem a PLSS, hoje a Spartacus para, né? Então vamos dar o exemplo da Spartacus, né? A Spartacus faz softwares gerenciais, então o comércio ele consegue cadastrar o seu estoque nesse programa, nesse software, consegue fazer a venda, para conseguir ter o preço de venda ao consumidor, consegue emitir a nota, enfim. Todo esse trabalho administrativo, quando você pagar e receber, ele gira em torno do software Spartacus. Aonde entra a Pellissari nesse ponto? Nós que cuidamos do servidor da Spartacus, ou seja, do supercomputador, aonde estão armazenadas todas as informações desses clientes. E isso realmente, Guilherme, é uma responsabilidade muito grande. Porque, veja, pegar como exemplo a Spartacus. A Spartacus tem clientes comerciais, lojas de rua, mas também tem clientes que funcionam 24 horas, Sim. como restaurantes, enfim, casas noturnas, indústria, né? Então esses caras não podem parar nunca. Nós, como Pellissari, temos que garantir para Spartacus que o servidor nunca vai parar de funcionar. Nós também temos que garantir para Spartacus que, caso algum desastre aconteça com esse servidor, que tenha o backup, que é uma cópia de segurança, que a gente rapidamente consiga reestabelecer o serviço da Spartacus para, consequentemente, os clientes continuarem vendendo e mais, sem perder nenhuma informação. Então, realmente, Guilherme, hoje... Está tudo informatizado, tudo precisa de nota fiscal, tudo precisa de um controle de estoque, quanto você pagar e receber. E tudo isso fica armazenado num servidor. E a Pellissari é especialista em cuidar deste equipamento. Dados são o novo petróleo. Não sei se você já ouviu falar essa frase. Essa frase já virou até meio clichê, inclusive. Dados são o novo petróleo. Então você não pode escorrer o risco de perder um dado, né? Exato. E não só de perder um dado, sabe, Guilherme? Tem coisas muito simples que a gente tem que organizar para as empresas. Vamos dar um exemplo. A empresa tem que ser joaopellissari@plss.com.br, guilhermedias@bons.com.br. Você não pode ter um @hotmail.com, @gmail. Não passa profissionalismo. Perfeito. Então, nós também entramos nesse ponto de servidores de e-mail profissional com o domínio da empresa. Nós também fazemos... vamos dar um exemplo muito simples. Uma vez chegou um cliente para nós e falou assim, olha, João, não sei o que está acontecendo aqui, mas meus funcionários estão revoltados porque um descobriu o salário do outro. O que aconteceu? Veja só que coisa simples. Ele tinha uma pastinha na rede chamada Financeiro, que sem senha, sem nada, você ia lá e acessava. Dentro da pastinha Financeiro tinha uma planilha
abertos para todo chamada mundo. salários. E estava tudo lá. Então, assim, uma estruturação da rede, você colocar um servidor de arquivos que tem as permissões corretas, quem pode acessar o quê, é muito importante. Então, respondendo a tua pergunta, sim, hoje a gente é responsável pelo funcionamento de muitas empresas. E o nosso serviço, Guilherme, ele quanto menos aparece, quer dizer que ele está funcionando melhor. Se eu não receber durante um ano uma ligação da Spartacus, eu sei que nós estamos entregando um servidor de qualidade. Quando eu começo a ter suporte da Spartacus, eu sei que algo está errado, porque isso é uma reclamação na ponta do cliente. Show de bola. Feita a apresentação, muito bem esclarecida, queria bater um papo contigo sobre como é o desafio de gerenciar 70 a 80 pessoas numa empresa de tecnologia, onde a gente sabe que a mão de obra é escassa, é difícil, é muito técnica. Quando você começou a crescer de verdade, como você conseguiu organizar esse crescimento de maneira estruturada para não virar uma bagunça? Guilherme, eu acho importante frisar que no começo, né, quando tinham 1, 2, 3 funcionários, eu tive, volto a falar da sorte, né, mas eu tive a sorte de conseguir contratar as pessoas certas. Então, antes de responder a pergunta, né, de o que fazer quando cresce, eu queria entrar num ponto que eu acho que é mais importante. Você tem que escolher as pessoas certas para trabalhar com você. O perfil certo. Então, eu atribuo o crescimento da Perissária dos 3 aos 20 funcionários aos meus 3 primeiros funcionários. Porque eles realmente vestiram a camisa da empresa. Nessa época, Guilherme, a gente não tinha nem carro para fazer atendimento. Eu já tive funcionário, o Marco, que está com a gente até hoje, que saiu de motoboy para ir até o cliente fazer um atendimento e voltar. Então, quando você consegue pessoas comprometidas a este nível, você, como empreendedor e como empreendedor que está crescendo, você precisa gerir um pouquinho menos essas pessoas, porque o comportamental delas é bom. Aí, eu sou técnico, sou formado em análise de desenvolvimento do sistema, então a parte técnica eu acabava treinando o Marco, por exemplo, mas a parte comportamental não. E assim foram os primeiros funcionários, Andressa, Suelen, eles tinham mais ou menos esse mesmo perfil. E isso foi muito importante para a gente começar a criar uma identidade de time. E isso eu vejo que é um dever do empreendedor colocar a sua cara na equipe já na largada, porque aí você começa a criar cultura. E cultura é mais difícil da gente mudar ao longo do caminho, né? Então é bem importante as primeiras pessoas serem as pessoas certas. Mais um clichê. A cultura come a estratégia no café da manhã, né? É isso mesmo. E quando você começou, foram três funcionários, você falou que criaram essa identidade. Isso foi há 15? Isso a gente eu fundei a Perissária há 15 anos atrás. 15 anos a gente está falando atrás. há 12 anos atrás, 11 anos atrás, quando começou a contratar gente. No começo era o João sozinho. Eu comecei a contratar pessoas, eu era funcionário, mas eu Legal. fazia... eu tinha um time, então eu contratava. Isso foi era em 2009. Então eu tinha 19, 20 anos. Legal. Então eu já fazia um pouco de gestão de pessoas e tudo mais. Mas eu sempre tive a dificuldade de encontrar pessoas como essas 3 pessoas que você citou. Você acha que essas pessoas ainda existem? Estão no mercado? Ou a gente mudou para uma era onde tudo é tão efêmero que não sei se vale a pena eu vestir a camisa ou se eu penso mais em mim do que no coletivo? Acho que é uma discussão mais filosófica antes de a gente entrar numa parte mais técnica de contratação, Legal. remuneração, bonificação. Eu gosto de filosofia, então vou gostar de responder essa pergunta. Com o tempo, a cultura vai mudando. As gerações estão aí, X, Y, Z, enfim. Você precisa acompanhar essa evolução natural da humanidade. Porém, pessoas boas existem, mas nunca foi fácil de encontrá-las. Lá atrás, quando eu comecei com esses funcionários, né, eu entrevistei diversos funcionários. Eu tinha, com todo o respeito, né, mas eu tinha várias opções na faculdade para contratar. Então eu fui escolhendo a dedo as pessoas que faziam sentido e as pessoas que eu gostava de conviver.
Porque quando você gosta de conviver com alguém, quer dizer que você tem algumas similaridades com ela, né? Então, essa pessoa existe, mas não é fácil achar. Não, com certeza, a pessoa boa existe. Mas a minha pergunta é mais... essas pessoas estão dispostas a fincar raízes? É uma realidade que as empresas de TI têm que se adaptar. Realmente, os funcionários, os colaboradores, né, eles acabam tendo uma necessidade de experimentação maior. Então, quando você dá a um colaborador desafios diferentes dentro do seu ambiente de trabalho, você aumenta a retenção dele dentro da empresa, quando ele está aprendendo, quando ele está crescendo, quando ele está tendo crescimento salarial. Quando você é uma empresa mais tradicional, que você só contrata, coloca uma pessoa numa cadeira, ele vai fazer sempre a mesma coisa todo dia, é normal que o comprometimento caia. E como essa é uma geração, ou nós mesmos somos pessoas mais imediatistas, a gente acaba trocando de emprego. Então eu vejo que vai muito de como você conduz os seus negócios, o tempo que as pessoas vão ficar lá dentro. E é legal a gente vender o propósito, entender por que a pessoa está ali dentro remando no teu barco, né? Sabe que eu fiz essa pergunta porque eu tenho, de certa forma, bem claro na minha cabeça isso. Eu queria ver a tua visão. Afinal, você é o convidado. Mas eu percebo que a galera 30 a menos tem muito mais essa dificuldade de fincar raízes do que a galera 30 a mais. Pode ser pela questão de mudança de geração, acredito que sim, segurança, enfim. Por exemplo, eu tenho funcionários com mais de 30 anos que eles abraçam a causa, eles se ofendem pela empresa se acontece alguma coisa, eles defendem e é engraçado que para eles, sim, a bonificação, o salário, o dinheiro importa muito. Muito. Agora, a galera 30 menos, dinheiro é importante? Claro que é para todo mundo. Mas essa galera não tá mais focado tanto no dinheiro. Não é só o dinheiro que motiva ela. E eu tenho um dado para te dizer isso. Depois posso pegar e fazer uma errata caso seja necessário. Mas isso é dado antes da pandemia ou no comecinho de 2020. O Facebook das Big Techs é a empresa que mais retém talentos no mundo. E a média de tempo que os talentos ficam no Facebook é 1 ano e 8 meses. Nossa, é pouco, né? É muito pouco. É muito pouco. No nosso negócio, Guilherme, a gente demora 6 meses para treinar uma pessoa. Antes de 6 meses, sinceramente, produz muito pouco, né? A gente tem uma retenção um pouco maior aí, a gente está chegando a 3, 4 anos na média de equipe. Que é excelente, né? Não, para a tecnologia é ótimo, né? Mas essa divisão de idade, eu concordo com você. Eu tenho uma experiência com alguns colaboradores até mais velhos, 50 a mais. E os 50 a mais é muito interessante, porque além de perguntar salário, defender a empresa, etc., eles querem saber na vírgula benefício, na vírgula horário de trabalho. Eu vou trabalhar das 8 às 6, sim, não fica nem um minuto a mais. Assim. É comprometido? Mas ele é muito mais regrado. Aí essa faixa dos 30 a mais, até 40, 45, é uma faixa mais tranquila de trabalhar, porque eles se importam com o salário, igual você disse e tal, mas eles têm um dinamismo um pouco maior. E a fase dos 30 a menos, o dinamismo é muito maior, mas realmente o comprometimento para com a empresa, ele é diferente. Eu não digo que ele é menos comprometido, mas eu digo que o comprometimento dele muda muito rápido. Então, se por algum motivo algo ele não está gostando, muitas vezes ele não externaliza, ele simplesmente se descompromete com aquela proposta, com aquele propósito e vai buscar outros desafios. Será que isso também não é porque essa galera mais jovem, como se a gente fosse muito velho, né? Mas essa galera mais jovem não tem esse dinamismo porque fora 2020 nós não passamos por grandes crises. Pode ser, Gui. Né? Da nossa geração, dessa turma que está no mercado de trabalho. Fora 2020, teve a crise de 2014, mas você não teve lá coisas que nossos pais falavam lá dos anos 80, hiperinflação. A gente não passou, a gente passou por uma fase muito confortável, na verdade. Né? Gui, e eu quero jogar um pouquinho mais de lenha nessa fogueira. Você também tem uma faixa dessa geração aí abaixo dos 30, né? Que ainda mora com os pais, que tem uma segurança de berço muito grande. Então,
para uma pessoa que tem uma segurança assim, familiar, no sentido de onde morar, o que comer e o que vestir, as necessidades básicas da pirâmide atendida, fica um pouco mais fácil também ela experimentar várias coisas. E a nossa geração, meu pai, o teu pai, a gente foi criado meio a pão de ló, né, Gui? Sim. Então a gente meio que tinha tudo que queria, um tênis legal, uma camiseta legal, pô, já ia muitas vezes de carro para a escola, a gente tinha alguns luxos. Então, realmente, nós e essa molecada, a gente nunca passou por uma dificuldade extrema que nem nossos pais passavam, de ir de ônibus para a escola, pegar 5 ônibus, sei lá, alguns estudavam no sítio. Mudou isso, né? E isso é reflexo agora do que a gente está vivendo. Talvez a gente dê menos valor, né, para as coisas. Sim, eu acho que sim. E a gente é profissional de TI, né, internet, comunicação e tal. Cara, a gente quer tudo na hora, né? Você quer esperar um vídeo do YouTube carregar? Não, você fica louco. Então, eu também não quero esperar a minha empresa mudar a política para eu me beneficiar. Se eu achar outra empresa que tá ok, eu pego e vou lá. É isso mesmo, é isso mesmo. E agora eu vejo que isso ficou muito mais interessante pós-pandemia. Né? A Bons de Briga, para vocês entenderem, ela até abril de 2020, ela era uma agência tradicional com sede física. Hoje, nós estamos em cerca de 40 pessoas e só eu vou pro escritório. Porque eu preciso sair de casa para trabalhar. É uma questão minha mesmo. Mas toda a nossa equipe é home office. Até pouco tempo atrás a gente tinha um funcionário em Manaus. Era outro funcionário. Entendeu? E isso, eu acho que toda essa galera de coach, de RH, de empresa de RH, vai ter que dar um restart e jogar todo aquele material didático que eles têm no lixo, porque mudou completamente o comportamento. Como que foi lá na PLSS isso? A PLSS, a gente, antes da pandemia, a gente tinha em torno de 40, 50 funcionários e a nossa sede só comportava 30. Então, a gente já tinha um sistema de rodízio, né? Mas era uma coisa muito tradicional. A gente pedia para os colaboradores ir até a empresa, tinha uma escalinha e tal. Então, a gente já estava, em partes, acostumado a fazer alguns atendimentos remotos, o funcionário trabalhando de casa, mas em partes ainda estava totalmente preso naquela estrutura. Então, quando deu o start da pandemia, antes de entrar o lockdown, a gente tomou a decisão, né, eu e meu sócio, de já fazer um teste, né, porque estava previsto o lockdown e tal, de mandar todo mundo para casa. E a gente chaveou isso de uma terça para quarta. A gente fez isso na terça. Na terça-noite, a gente mandou no grupo do WhatsApp, comunicação oficial da empresa, ó, todo mundo em casa amanhã, acertar VPN, acertar VoIP para falar com os clientes e tal. E, cara, rodou. Porque a gente já tinha um background preparado para isso. Não era totalmente cru, você já tinha Mas, assim, rodou as pessoas trabalhando. Só que aí, como que você substitui aquele dia a dia no escritório para uma operação totalmente remota? Aí a gente começou a usar algumas ferramentas. A gente usou o Slack, hoje usa o Discord, para melhorar a comunicação dessa galera, né? Então, a gente forçou muito a usar a câmera aberta para que as pessoas continuassem se vendo, né? Eu acho que isso foi um ponto bem positivo, mas teve inúmeros desafios, porque a produtividade em casa, Gui, e quando eu trabalho em casa eu vejo isso, tem coisas que eu rendo muito mais. Se eu preciso me concentrar, se eu preciso fazer um orçamento, uma proposta, um projeto mais complexo, eu fecho o escritório e consigo entregar lá em casa. Agora, tem coisas que eu preciso de interação humana, discutir um projeto, pedir opinião, e isso fazer remoto é muito mais difícil, porque você perde toda aquela conversa de corredor. Aquela conversa do cafezinho, exatamente. E às vezes você tá ali passando, literalmente passando, você ouviu alguém falando, opa, não, peraí, isso daí vai dar BO. Exatamente. Isso vai dar BO. Agora, no fluxo de informação online, você não consegue fazer isso. Você não fica o dia inteiro com a câmera aberta em reunião, né? Exato. Então, eu vejo que aí é a grande reinvenção, né? É como você aproveitar o melhor do home office em home office e como você levar algumas boas práticas que funcionavam do escritório para o home office. Hoje, nós trabalhamos de forma muito feliz no modelo híbrido. Então, quem quer ficar de home office, fica. Quem quer ficar no escritório, fica no escritório, mas a gente sempre pede, convida as pessoas para de vez em quando trabalhar no escritório, para conhecer a sua equipe, para ter troca pessoal. A gente tem incentivado alguns encontros também fora de grupinhos, né, específicos,
para ter essa interação humana. E isso vai fazendo com que a equipe se conheça melhor e, consequentemente, uma equipe que se conhece e trabalha unida, trabalha melhor, né? Olha que engraçado. Há 3 semanas atrás, eu e o meu sócio Thales, a gente foi no casamento de uma cliente nossa e a sobrinha dessa cliente trabalha na agência. Ela trabalha 2 anos e meio. Eu fui conhecer ela no casamento. Porque ela mora em Guaratuba. Entendi. Né? Super. Que bizarro. Isso era inconcebível há pouco tempo atrás, né? Inconcebível, inconcebível. Mas você sabe que eu percebi quando a gente teve essa virada, né? Todo mundo na correria, e a gente teve que se estruturar com a comunicação, com os processos e tudo mais. Então levou um tempo aí, né? Teve uns gargalos, mas a hora que a coisa estabilizou, beleza, estamos em lockdown, ninguém sabe o que vai ser o dia de amanhã, lá para o final de 2020 já. 30% da minha equipe foi trocada. Por quê? Eu percebi que são as pessoas que não tinham maturidade. Ou elas saíram, a maioria saiu, ou a gente desligou. São pessoas que eu acredito que até hoje deve ter... talvez não tenham conseguido se adaptar ao modelo home office. Sabe por que... Olha o que eu comecei a perceber nas pessoas. Tô em home office. Eu acordo, nem vou tomar banho, tô de pijama, vou fazer as primeiras reuniões do dia. Principalmente a galera jovenzinha que morava sozinha. Vou fazer as primeiras reuniões do dia, só coloco uma camiseta ali e tal. Vou comer o miojo às 3 da tarde. Né? Tomando Coca-Cola, não sair de casa, comendo porcaria, indo dormir de madrugada, acordando tarde. E você começou a ver que a galera começou a ver um zumbi. Então a galera que não teve essa... Faltou ali... Foi o pessoal que sofreu realmente. Eu percebi que eu quase entrei nesse ritmo no começo. É uma sinuca de bico, né? É uma sinuca de bico, complicado. É uma sinuca de bico. Gui, assim, os especialistas em RH, e eu acredito muito nisso, que o trabalho presencial ele te obriga a ter uma rotina. Ele te obriga a tomar banho, ele te obriga a colocar uma roupa, ele te obriga a ir para o escritório. Pronto. Ele te obrigou a ter uma rotina. O trabalho home office, ele não te obriga a ter essa rotina. Mas quem não tem, não consegue produzir. Não consegue. Porque começa a misturar demais o trabalho, a rotina de casa, do dia a dia, porque ele não tem horário para nada. Precisa, sim, ter alguns horários pré-estabelecidos para começar, para terminar. É lógico que você tem uma facilidade de almoçar em casa, de na hora do almoço deitar no sofá, esticar ali, assistir um negócio, beleza. Mas você tem que entender que a rotina ela é importante. E o que eu percebi muito nessa transição do home office foi um negócio impressionante. Os funcionários que eram bons ficaram muito melhores. Os funcionários que eram medianos ficaram piores. E os que eram ruins pioraram muito. Porque os funcionários medianos, eles eram puxados pelos colaboradores bons. Então, no escritório, os colaboradores bons puxavam e acabavam fazendo o cara padrão. Beleza, no meio termo. Quando esses caras foram para home office, que eles não tinham essas inspirações junto com eles, que eles não tinham... aparecer as caveiras no armário. Perfeito. Então, a gente teve um desligamento grande nessa época por conta de desempenho. Infelizmente, pessoas que a gente gostava muito pessoalmente, mas que o desempenho caiu. E naquela época não tinha a ideia de voltar tão cedo, né? Tava tudo uma incógnita. Então a gente optou também por desligar por desempenho. E eu concordo muito com essa, que os bons ficaram melhores ainda. E eu tive que, em certo momento, puxar a orelha deles, da minha equipe, da parte, vamos pensar, o primeiro escalão ali, que era 8 horas da noite, eu recebendo e-mail. 9 horas, sábado de manhã, recebendo e-mail. As pessoas começaram a perder a noção. Faltou um pouquinho de rotina, né? Faltou rotina. Peraí, putz, eu não quero assistir um Netflix, eu tô ansioso, eu não posso sair de casa, papapá, eu vou... E eu me senti que eu também entrei nesse loop infinito. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida quanto 2020, 2021. Eu sou workaholic, sabe, Gui? Então, a minha esposa brinca comigo que ela marca viagem para eu tirar férias e realmente é verdade, porque eu adoro trabalhar. Então, eu acho isso legal, sabe? Eu também acho legal. Eu acho legal. Quando eu tenho um funcionário que me acompanha no e-mail às 11 horas, que ele me responde às 11h30 da noite, pô, eu acho legal. Mas é que tem gente que isso às vezes custa um pouco. Lógico. Custa um pouco de saúde mental. Lógico. Mas você tem que ter um equilíbrio. Chega um momento que minha mulher começou a me cobrar, né? Amigos cobrar. Porque aí eu comecei a entrar numa paranoia que se eu não estivesse trabalhando, se eu não estivesse fazendo alguma coisa realmente útil,
eu tava matando o tempo. Eu tive que... Foi tema durante alguns meses na minha terapia, né? Por exemplo, começava a assistir alguma série, alguma coisa. Falava, Ariane, coloque alguma coisa... Tava na época começando, sei lá que novela que passava. Pantanal tava no começo, isso já foi no final da pandemia. Mas colocava alguma coisa, aquela série também Bom Dia Vitória. Eu procurava coisas em português para que eu pudesse trabalhar no momento de lazer. Trabalhar e ainda estar com ela, né? Eu acredito que muita gente passou por situações parecidas ou até muito pior de não conseguir essa rotina. E eu gostei do que você falou, que o ser humano precisa de rotina. Sem rotina a gente frita o cabeção, mesmo sendo workaholic, né? E o que você vê? Você falou do trabalho híbrido. Eu vi que, eu não sei se foi o Google ou foi a Apple que começou meio que obrigar a turma a voltar pro escritório e a turma começou a fazer uma rebelião. Então, Guilherme, eu tenho um palpite, mas agora eu quero ser o palpiteiro. Vai. A gente teve algumas experiências no escritório e conversando com outros colegas empreendedores, principalmente no ramo de TI, né? A gente viu um fenômeno acontecendo de vários colaboradores com 2 ou 3 empregos. O que aconteceu? A gente tem colaboradores que são muito bons e muito rápidos. Alguns desses começaram assim, eu consigo atender a Pelissari e também vou pegar umas demandas de marketing da Bons lá e vou fazer também. E aí a Pelissari contrata esse cara vai trabalhando, a Bons também contrata esse cara vai trabalhando. Aí a gente vai entregando demanda e o cara vai entregando. Você também. Só que depois começa a bater a agenda de reunião, começa a bater o desespero no final de semana que tem 2 coisas para entregar e realmente começa a se tornar humanamente impossível. E eu tenho colegas que pegaram colaboradores com 3 empregos. 3 empregos? 3 empregos. Por quê? Porque a maioria das empresas de tecnologia, acredito que as empresas de marketing são assim, você de manhã passa um brief do que tem que ser feito no dia, ou ele pega os chamados que tem que atender, e assim, você tem um controle, vai conversando durante o dia e tal, mas não é assim, você não tem como saber o que o cara está fazendo do outro lado, né? Então, o meu palpite, agora me resguardo no direito de ser palpiteiro, eu acho que essas big techs entenderam esse movimento e elas foram muito prejudicadas por esse movimento de funcionários de grandes empresas trabalhando também para pequenas corporações. E eu imagino que um dos objetivos deles voltarem ao escritório é poder controlar melhor isso. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado nessa situação e faz todo sentido. Até porque nós estamos falando de produtividade, mas você tem outros ingredientes aí que são perigosos. Segredo industrial. Perfeito. Entendeu? Sigilo de informação interna. Perfeito. E isso para Big Techs faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Eu acredito muito no modelo híbrido, sabe? Eu acho que essas empresas, e todas as empresas nossas também, a gente aprendeu a gerenciar melhor as atividades dos colaboradores. Então a gente começou a entender melhor quanto tempo demora cada demanda e com isso a gente consegue entender se um colaborador home office está com uma performance boa ou não. Então a gente também amadureceu nesse sentido. Por isso eu acredito muito no trabalho híbrido, sabe? Que o cara pode produzir muito bem em casa, de vez em quando ele fica no escritório, tem interação com a equipe, leva esse ânimo da equipe para casa, cria uma cultura. Porque outra coisa também difícil, Guilherme, foi nesse momento de pandemia você contratar novos talentos e conseguir imprimir a cultura, que foi tão importante lá no começo para essas pessoas seguirem. Porque assim, como é que você vai dar uma cultura sem o contato olho no olho? Existem formas de fazer isso? Existem. Mas é um desafio maior, né? Sem pegar na mão, vem cá, vamos ali, vamos trocar uma ideia. Viu uma falha, vamos ali sentar, trocar uma ideia. Parece que quando você está no digital, tudo precisa ser agendado, né? Você não tem essa conversa de vem cá, vamos conversar. Não tem. Parece que, por mais paradoxal que seja, burocratiza. Vamos ter que abrir um Zoom, aí começar uma conversa, bloquear uma agenda, que no presencial você não tem esse... Não. É muito mais fácil você passar a cultura. Inclusive, eu vejo grandes startups aqui do Brasil pregando muito sobre o trabalho híbrido também. É um modelo que também acredito. A gente na Spartacus
até por escolha, foi feito reuniões, é 100% presencial, voltou tudo. Na Bons de Briga, a parte do front, ali, dos atendimentos estratégicos, a gente vai fazer híbrido. Legal. A gente precisa que as pessoas estejam. Mas a parte de produção mesmo, tráfego, design, redação, o social media, esses caras eles estão inclusive espalhados pelo Brasil. Eles não precisam ter essa demanda. Mas aconteceu recentemente uma social media, a gente contratou ela, período integral, e aí deu 2 meses, putz, o menino começou a entregar, não entregar, e a gente descobriu que ela fazia faculdade em tempo integral. Pois é. Então ela estava na faculdade entregando meia boca a faculdade e meia boca o trabalho, cara. Isso eu vejo como complicado, sabe, Gui? Eu vejo isso acontecendo e voltando naquele papo um pouquinho de geração, né? E um pouquinho dessa mudança muito rápida da galera mais nova de emprego, eu vejo um fato acontecendo assim, né? Por exemplo, esse teu exemplo, a garota não estava se dedicando nem à faculdade, nem ao trabalho, né? E eu vejo um outro item pior. O cara entra numa empresa para tocar um projeto, para participar de um projeto de construção que vai demorar 3 anos para entregar um determinado produto. Com 6 meses, ele pulou de emprego. Aí ele vai ficar 1 ano na outra empresa e vai pegar metade de um projeto. E aí ele vai para a terceira empresa. Com isso, eu tenho encontrado muito no mercado profissionais que participaram de vários projetos super legais, mas não conseguiram acompanhar do começo ao fim nenhum. E eu acho que isso pode criar uma cultura que a pessoa não consiga conectar as partes, porque ela nunca viveu o todo. Ela sempre viveu só um bloquinho e nunca teve a jornada inteira de um projeto, do início à conclusão. E eu vejo isso como muito perigoso, sabe? Porque eu sempre gosto de perguntar nas entrevistas por que você saiu do teu último emprego? Por que você está aqui? E eu gosto de entender, muitas vezes o cara não estava trabalhando o que gostava, não entendia a cultura. Agora, se o cara só saiu e deixou um projeto na mão, eu vejo assim como Desabona. É perigoso, sabe? Eu acho que é perigoso por duas situações. Primeiro, você acaba criando uma geração com muita iniciativa e pouco acabativa. Perfeito. Eu gosto muito dessa frase. Né? E o que eu acho que é pior, você limita o conhecimento. Perfeito. Você não vai conseguir conhecer o início e o fim de um ciclo, né? Você vai estar sempre comendo, vamos pensar assim, a rapa do tacho. É uma loucura, né? Nunca tinha pensado nisso. E para reter essa galera, como que vocês trabalham lá? Se fala muito em equity hoje em dia. Sim. Tá? É a palavra da moda, eu acho. Eu acho muito legal. O conceito da moda, acho que quem trouxe muito isso para o Brasil, eu vi a primeira vez esse conceito de forma aprofundada em 2018, com o Flávio Augusto da Silva, né? Acho que ele estava recomprando a WhatsApp na época, que ele começou a falar de equity. Eu fui num evento lá em São Paulo e ele falou que ele realmente ficou rico quando ele descobriu esse conceito, quando ele entendeu esse conceito de equity. Você manja, você sabe, você entende, você curte? Conta pra mim. Gui, o meu sonho é conseguir fazer um programa de meritocracia na PLSS que consiga abraçar realmente todos os funcionários de uma forma justa. Eu acho esse conceito espetacular. Empresa de tecnologia ou qualquer empresa que está crescendo, eu acho que tem que olhar para o conceito de dividir de forma muito carinhosa e colocar em prática. Eu vejo que tem algumas pegadinhas no meio do caminho, né? Então eu estou estudando bastante uma forma de implementar uma gestão mais meritocrata e salários, benefícios mais meritocratas dentro da empresa, mas eu vejo que a empresa ela tem que estar preparada. Primeiro, tem que ser uma empresa que já dê um bom lucro, senão se você dividir muito pouquinho, isso não impacta ninguém. E dá uma desmotivada também. Total. Trabalhou pra cacete para ganhar R$100. Não faz muito sentido, né? Então você tem que ter uma geração de caixa interessante, uma DRE muito positiva para poder implementar o programa. Outra coisa que é importante, você tem que estar maduro o suficiente para ter realmente as funções das pessoas mapeadas para conseguir dividir isso. Como que você vai dividir? Quem que é importante você trazer como teu sócio ou não? Você tem que ter uma cultura já muito bem impregnada para você conseguir identificar quem que é teu sócio ideal e quem não é teu sócio ideal. Então eu vejo que as empresas têm que estar estruturadas
para colocar um programa de partnership. Hoje, a Pellissari está percorrendo esse caminho de estruturação. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho fantástico. Agora, isso tem que ser feito com muita responsabilidade, porque isso pode colocar em xeque o futuro da tua empresa. Porque a partir do momento que você traga muitos sócios sem ter isso organizado, você pode perder o controle da estratégia, você pode perder o controle do fluxo de caixa, e você tem que delimitar até onde essas pessoas podem dar opinião ou não. Então, assim, eu vejo que é um tema que hoje a Pellissari está estruturando para chegar lá. A gente ainda não chegou na possibilidade de fazer um partnership legal. Eu acho incrível também o conceito, mas também acho complexo pra caramba. Como que fica a tomada de decisão, né? Aí será que as pessoas às vezes têm maturidade para entender o papel dela? Porque nós somos empreendedores, tem o veneninho na veia já. Tomou o cafezinho. Exatamente. E muitas pessoas que vão virar um partnership nesse modelo não têm o viés empreendedor. Mas eu acho que não precisa ter, Guilherme. Eu também acho que não precisa ter. Só que isso pode ser que na operação do dia a dia tenha que se educar bastante. Mas é isso que a gente tem que entender, Guilherme. E é isso que é difícil, né? Por exemplo, você pega um comercial da Bons, um cara que encanta cliente, que traz cliente para dentro, que é responsável por trazer receita nova, receita limpa. Esse cara é muito fácil enxergar um partnership. Ele representa tantos por cento da minha venda, tal. Agora você pega um cara que é o cara de criação, aquele nerdão que não fala com ninguém, tá lá atrás do computador, mas ele faz projetos que ganham prêmios. Também é fácil. Aí você consegue ter dois lados. Mas e como que você vai dividir isso de forma meritocrata para o cara do teu atendimento, que é um excelente atendente? Como é que você vai chegar nesse nível? E sabe, Guilherme, eu acho que muitas vezes esse trabalho de partnership passa primeiro pelo crescimento da empresa, de você melhorar a remuneração dos seus funcionários, fazer um programa de cargos e salários eficiente que realmente atenda a demanda de mercado. Então, eu acho que o partnership é a cereja do bolo. E a gente tem um caminho ainda para trilhar para chegar lá. Eu não sei se estou conseguindo expressar. Eu já ia embasar a nossa conversa para ir para essa parte desse caminho. Antes de chegar na cereja do bolo, o partnership, vamos pensar lá o topo da pirâmide. Eu acho que não tem... da cultura empresarial, da governança, talvez seja realmente a cereja do bolo. Dentro de um programa de cargos e de plano de carreiras e remuneração, como que vocês estruturam isso hoje? A remuneração, o variável, ela é somente em dinheiro? Ou ele é em experiência? Às vezes, uma viagem. Como funciona isso? Tem um plano bem estabelecido? Legal. A gente está construindo um plano, tá? E acho que toda empresa que está crescendo sempre vai estar construindo alguma coisa. Sim. Lá atrás, na Pellissari, a gente remunerava para quem a gente gostava mais. Então eu gosto bastante do Gui, o salário do Gui é maior. Não, e te dou uma bonificadão 300. Isso aí. Se entregar esse projeto aí é mais 500 no final do mês. Tal. À medida que isso vai crescendo, a gente vai perdendo o controle, não dá mais para fazer assim. Então, alguns anos atrás, a gente começou a padronizar os cargos. Vou dar uns exemplos aqui. A gente tem auxiliar técnico, técnico de infra júnior, técnico de infra pleno, técnico de infra sênior. E cada um desses cargos, você tem um salário. Tá? À medida que ele vai ficando em tempo de casa, automaticamente, com os reajustes anuais, ele vai se distanciando de quem está entrando, porque o salário base de entrada é o mesmo. Então, você tem o diferencial por tempo de casa. Nós também temos algumas jogadinhas no Vale Alimentação. Então, por tempo de casa, a gente vai dando uma calibrada no Vale Alimentação. Porque o que nós entendemos, Gui? Se a pessoa está 2, 3, 4 anos dentro da empresa, quer dizer que ela é comprometida, quer dizer que ela é boa no que faz. Ninguém vai ficar 4 anos se não prestar, né? Perfeito. A gente tiraria antes, né? Então, esses caras, eles têm que ser remunerados, né? Então, a gente dá um up no Vale Alimentação. E assim, a gente está criando programas que consigam aliar a capacidade técnica ao tempo de casa. Então a gente precisa remunerar os dois. Porque também tem cenários que eu tenho um técnico muito bom, mas ele vai ser um técnico pleno sempre, porque ele resolve tais problemas. E às vezes a gente tem um gêniozinho de 19 anos. Que o cara chegou agora. Você precisa valorizar esse cara também. Mas, cara, ele chegou resolvendo problemas que ninguém resolvia. Então a gente precisa encaixar ele numa outra posição
num outro cargo, porque está resolvendo outros tipos de problema e também tem que ter uma outra remuneração. Então, o que eu vejo? A gente passou por uma grande reformulação numa metodologia que foi chamada de RIMP, lá dentro da empresa, em 2021, de 2021 para 2022. A gente está fazendo uma grande reformulação de 22 para 23, aonde a gente vai tirar um pouquinho essa visão vertical de crescimento para uma visão horizontal. Então a gente vai fazer as posições se caminharem lateralmente. Basicamente o que eu quero dizer é o seguinte: a gente vai ter um técnico pleno, ele vai ganhar X reais, mas ele tem uma estrelinha. Ele também é especialista em Linux, também especialista em Windows e também fez um treinamento de gestão de pessoas. Esse cara tem 3 estrelinhas, então na nossa tabela de classificação, 3 estrelinhas tem tal remuneração e tal benefício. Então a gente começou a ampliar. E aí, Guilherme, a gente começa a dar a possibilidade do nosso colaborador se movimentar lateralmente. Então, assim, ele continua sendo um técnico de infra pleno ou de infra sênior, mas ele tem mais uma competência. E ele tendo mais uma competência, a gente faz 2 coisas bem legais. A gente consegue acompanhar a remuneração dele, mas também consegue dar outros desafios para ele dentro da mesma empresa. Porque é muito chato você fazer a mesma coisa sempre. Então, quando a gente vai mudando ele de competência, ele tem uma variação do salário e também outra experiência. E às vezes o cara, de repente, encontra a paixão da vida dele. Que muda a cada 6 meses. São os caras de TI, são os criativos. De comunicação. Imagina se colocar um eternos insatisfeitos. Lógico. Isso não é ruim. Não, eu preciso, no meu negócio, eu preciso que as pessoas sejam eternas insatisfeitas. Senão, acabou criatividade, acabou inovação. A inovação vem da insatisfação, né? Perfeito. E eu gostei. É RIMP? É, RIMP. É uma metodologia, né, que ela é de origem militar, que ela tem como objetivo de padronizar alguns processos. E a gente padronizou o nosso processo de remuneração, né, e cargos e salários em cima dessa metodologia. Sensacional. Muito legal. Muito bom. João, quanto tempo nós temos, meu amigo? 47. Legal. 13 minutos, então. Bora. O que você... A gente falou muito sobre o modelo pós-pandemia, que você acredita muito no trabalho híbrido. Queria saber como que você contrata as pessoas. Eu costumo falar, as pessoas até acham meio estranho quando eu falo no Instagram, que eu não pergunto qual que é a formação da pessoa. Hoje, pro meu negócio, não faz o mínimo sentido. Entendeu? É engraçado que há um tempo atrás tinha 5 advogados trabalhando na agência. Advogados. Que loucura, né? Trabalhando em agência de comunicação. Como que é o teu processo de contratação? Tá. Hoje o nosso processo de contratação está um pouco mais estruturado. A gente contratou uma profissional de gestão de pessoas, né, para ajudar a gente a organizar isso. É interna ou é... É interno. Ah, é interno. Legal. Como a gente tem uma demanda alta por contratação e é um profissional muito específico, a gente optou por internalizar. E eu acho muito legal uma empresa que está crescendo e, assim, eu e você, as nossas empresas, a gente depende de pessoas, a gente não vende um produto, né? A gente vende um serviço. Então, o nosso coração são as pessoas e é importante você ter uma pessoa dentro dessa equipe toda pensando nas pessoas, né? Então, ela veio para atender outras demandas, demanda interna, de motivação, organizar a festa, bem importante, né? Mas aí a gente qualificou essa pessoa para fazer as entrevistas. Então, a primeira entrevista é sempre com a profissional de gestão de pessoas. E ela vai olhar algumas habilidades que a gente procura nos nossos candidatos. Uma boa comunicação, um comprometimento, um pouquinho de espírito de dono, um pouco de iniciativa. E isso a gente avalia não só nos profissionais de carreira, mas a gente avalia nas pessoas que estão na faculdade. Vou dar um exemplo simples. A gente pergunta muito, ela pergunta na entrevista, né? Qual foi a tua última matéria que você gostou? Foi a matéria X. Me dá um exemplo, por que você gostou dessa matéria? O que você fez de trabalho? Só nisso você consegue perceber se a pessoa ela tem iniciativa, se ela é uma pessoa que presta atenção naquilo que ela está fazendo naquele momento. Porque assim, tem entrevistas que o candidato simplesmente fala para a nossa gestora de RH, eu fiz a matéria de redes. O que você aprendeu lá? Eu aprendi rede. Mas me conte mais. O cara não sabe contar o que ele viu na faculdade. Então a gente pega muitas coisas por aí. A segunda etapa da nossa entrevista, passando nessa parte um pouco mais comportamental, que é o primeiro filtro, né? É uma parte mais técnica. Aí ele vai entrar com o gestor da área
E esse gestor da área vai entender tecnicamente para aquele nível, né, que está sendo disponibilizada a vaga, se aquela pessoa tem conhecimento técnico ou não. Então é uma entrevista robô, né? Você faz isso? Não faz? Como é que faz aquilo? Tal. Aí vem para a terceira fase, que daí eu faço questão de ser comigo. Você se envolve na operação de toda a contratação. A última fase é minha. Só que assim, você tem 10 entrevistas para 2 candidatos pré-selecionados. Desses 2 que passam para o supervisor, 1 cai para mim, né? Então, eu já pego ali quem está entrando, né? E é muito raro, nesse processo, eu negar alguma vaga. Mas eu faço questão de conversar. Primeiro, para entender por que a pessoa está ali. Para entender o que eu posso fazer para motivar essa pessoa. Para entender quais são... o que eu tenho de potencial nessa pessoa para conseguir colocá-la numa função coerente dentro da empresa. Mas, principalmente, eu quero o olho no olho, por mais que muitas vezes seja remoto, né? Mas eu quero entender o olho no olho o que motiva aquela pessoa e se tem algum valor daquela pessoa que não é o mesmo valor da periçária. Por exemplo, um dos nossos valores é a honestidade, ou seja, fazer a coisa mais transparente possível. Quando eu sinto na entrevista que a gente não está sendo franco um com o outro, isso é um critério de desclassificação final, sabe? Então, assim, eu tento não desclassificar na última etapa. É raro quando isso acontece, mas na última etapa, geralmente, eu não vou no lado técnico, eu vou só no lado de perfil comportamental. Não bater o santo, às vezes, acontece. Não bater o santo não rola, não adianta. Não adianta, não vai trabalhar com você, né? Não faz sentido, né? Então, hoje você tem a partir de quantos funcionários você decidiu ter um departamento de RH estruturado? Quando a gente tinha mais ou menos uns 55, 60 funcionários, a gente já sentia essa necessidade, né? Porque, assim, muita coisa também, quando você não tem um profissional dedicado, Guilherme. Bom, eu quero dar um exemplo. A gente tentou fazer o marketing contratando um estagiário. Um menino super esforçado, mas com conhecimento limitado. Ele era um estagiário. Então ele fazia de tudo, Facebook, Instagram, sem nenhum tipo de estratégia, sem nada. O que aconteceu? Não teve resultado algum. Aí o que a gente fez? A gente foi lá, contratou a Bons e profissionalizou o negócio, porque vocês têm metodologia, vocês sabem que vão dar certo, vocês já viveram isso. No RH, fazendo o paralelo com o RH, é mais ou menos a mesma coisa. A gente, antigamente, tinha eu e a Kézia, que é meu braço direito administrativo, a gente dava um jeito de organizar a festa final de ano. A gente fazia a camiseta do mês, a gente fazia postagem no Facebook, motivacional para os funcionários, a gente trabalhava no plano de cargos e salários, a gente fazia muita coisa, mas a gente não era especialista nisso. O que acontecia? Gerava resultado? Muito pouco. Quando a gente colocou alguém que a responsabilidade dela é cuidar de pessoas e que durante 8 horas por dia, 40 horas semanais, ela tem que ficar pensando em como ela vai ser mais justa com as pessoas, como ela vai triar melhor, como ela vai mapear a cultura da empresa e fomentar a cultura da empresa, aí a gente começou a melhorar a nossa qualidade de gestão. Então, eu vejo que não tem número certo, mas quando você começa a perceber que atividades bobas, como por exemplo, marcar as férias dos funcionários ou pensar na festa do final de ano, é você que está fazendo e naquele horário tipo 10 da noite, quer dizer que você já está precisando importante de alguém para controlar as pessoas. E no nosso caso, a gente tinha uma demanda muito alta de contratação e assim, acho que o mundo inteiro sofre disso, né? Mas a gente tem assim 4, 5 vagas abertas, nunca consegue preenchê-las e faz 40, 50, 60 entrevistas. Então, quando isso começou a ocupar tempo demais, a gente entendeu como necessário. Mas o teu RH, ele não fica só na parte de contratação, festinha e tal. Ele começa a identificar, ele tem algum tipo de indicador das equipes, dos colaboradores, para saber, esse cara aqui eu preciso trocar uma ideia com ele, ver se está acontecendo alguma coisa, algum acompanhamento, ou eu preciso falar com o João ali para dar um toque. Essa profissional faz esse diagnóstico? Faz. Faz esse diagnóstico. Hoje a gente tem uma pesquisa de clima. Ainda não é uma avaliação 360, pois, como eu falei, é igual ao partnership, a empresa tem que estar estruturada para conseguir fazer uma avaliação 360, né, por exemplo, mas a gente tem uma pesquisa de clima, que ela é rodada a cada 6 meses. E, impressionantemente, a gente descobre coisas muito diferentes a cada 6 meses. Né? Eu vou te dar um exemplo bobo, né? Na primeira pesquisa de clima apareceu que o pessoal ficava sem café.
putz, é bobo. Só que a gente não sabia disso, que era do dia a dia, acabou o café, tal. Isso apareceu em várias. O que a gente fez? Foi lá e comprou um negócio de café, cara, de 10 litros. Resolveu esse problema, certo? E a gente costuma sempre ter um biscoitinho, alguma coisa ali. Na segunda pesquisa de clima, já não foi o café o problema. Foi o problema do cheiro da comida, que a cozinha é ali perto. Então, a cada pesquisa de clima, a gente vai descobrindo coisas diferentes. E a gente tem 6 meses para trabalhar. É óbvio que tem coisas que aparecem na pesquisa de clima que a gente não tem maturidade para resolver. Por N fatores. Por investimento, por decisão estratégica, enfim. Mas tem muitas coisas que são bobas, Guilherme, que podem ser resolvidas sem investimento algum. Simplesmente por prestar atenção naquilo. E eu acho bem importante nas pesquisas de clima que a gente faz, a gente coletar e depois devolver a resposta aos colaboradores. A nossa é feita de forma anônima. Então a gente não devolve assim, Guilherme, você reclamou de tal coisa, é por causa disso. Mas a gente faz uma devolutiva em geral para mostrar, né, o que a gente está evoluindo. E é bem legal também manter esse histórico, para sempre mostrar para os colaboradores que às vezes a gente acaba esquecendo, né, como é que era, né? A gente foca no momento atual. Toda a evolução que eles ajudaram a gente a criar. Então, respondendo a tua pergunta, o RH ele não faz só contratação, ele é responsável por tentar identificar oportunidades de melhoria e levá-las aos funcionários. E o mais importante, que é a diretriz que eu dou. Muitas vezes levar melhoria não quer dizer investir, não quer dizer gastar dinheiro, comprar algo, pagar mais. Muitas vezes as ações estão em pequenas coisas, como uma garrafa de café maior. Um exemplo bobo. Pô, isso chancela porque vocês são os maiores e melhores da região, né? Obrigado. Não, mas isso você sabe disso. Porque é tudo pensado estrategicamente. Né? Show de bola. Antes de pedir para você fazer as considerações finais, quando você estava falando ali das entrevistas, e eu acho que ele pega essa parte filosófica que nós estávamos falando das gerações e tudo mais. Eu sempre faço uma pergunta nas entrevistas que as pessoas têm uma dificuldade imensa de responder. Acho que é um problema da nossa geração e dos mais novos e que é preocupante. Eu pergunto, qual é o teu grande sonho de carreira? O meu grande sonho de carreira é fácil. Eu quero ter uma empresa com 500 funcionários de forma meritocrata, que descomplique o TI das pessoas, que tire esse peso, tá? E que principalmente gere riqueza. E quando eu falo gerar riqueza, é gerar riqueza não para mim, para toda a sociedade que se beneficia disso. Porque eu vejo que riqueza, Guilherme, é um termo hoje que é muito pejorativo a dinheiro. E não é isso. Riqueza é você ter qualidade de vida. É cultura. Você ter tempo, é ter cultura. Então eu quero ter uma empresa com 500 funcionários que descomplique a TI e que gere riqueza. Show de bola. Olha, poucas pessoas têm isso claro na cabeça, né? Do que eu quero. E aquele, mais um clichê, né? Se você não tem um caminho, qualquer caminho serve. Serve. E tem mais um negócio que tem que ter aí, Gui, que é o tempo. Que não adianta você ter um sonho e não ter um tempo. Então eu quero atingir isso em 3 anos. Perfeito, show de bola. E vai com certeza. Vamos lá. João, meu amigo, muito obrigado pela tua participação. Queria que você deixasse um recado final aí para os nossos amigos empreendedores que vão assistir esse podcast, vão ouvir esse podcast no Spotify. A gente está em tudo. Spotify, YouTube, Amazon, Google, Deezer, em qualquer lugar, Bons de Briga Podcast, o cara vai achar. Deixa teu recado final aí sobre liderança e gestão de pessoas. E a gente pôde ver, eu já conhecendo você, conhecendo a tua empresa, ainda mais hoje, abrindo aí o livro, que você é um grande líder, um grande gestor aí de pessoas e um gestor empresarial. Palavra final, diz para nós. Obrigado, Gui, pelo convite. Eu queria agradecer a você, queria agradecer a Deus pela oportunidade da vida. E eu queria dizer para todos os empreendedores, meus colegas e amigos empreendedores, não tenham medo de empreender, arregaçar a manga e não tenham medo de contratar pessoas. As pessoas te levam muito mais longe. Você com um time é muito mais forte. Show de bola. Dado o recado, galera. Obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês, pela paciência. Espero que vocês saiam 1%, pelo menos 1% melhor aí do nosso bate-papo. Que a gente está aqui fornecendo conteúdo gratuito justamente porque faz parte dessa riqueza que o João acabou de falar. Está no nosso propósito também educar, difundir o conhecimento. Para encerrar a minha frase, eu estava vendo um meme esses dias
onde o cara falou: João, se você pudesse voltar 50 anos atrás, o que você ia falar para as pessoas que têm no presente que é incrível? Eu ia falar: olha só, existe um aparelho com uma tela que você tem acesso a todo conhecimento da humanidade, a todo conhecimento já criado na humanidade. E as pessoas gastam 3, 4 horas por dia vendo meme. Então, muito bom isso, Gabriel. A riqueza que a gente quer construir aqui é difundir esse conteúdo gratuitamente aí para todo mundo, para a comunidade. Espero vocês no próximo domingo. Valeu!